Star Wars, Ahsoka. Olha, poucas séries nos últimos tempos conseguiram a proeza de serem ao mesmo tempo uma obra-prima e um fracasso retumbante. Como assim? De um lado, uma celebração, do outro, uma porta fechada na cara. Hoje, a gente vai entender essa treta que simplesmente partiu o fandom de Star Wars no meio. Vamos lá. Pra muita, mas muita gente mesmo, a série foi isso aí, o auge, um evento. Entregou coisas que o pessoal esperava há anos, sabe? Foi uma explosão de euforia, de aclamação. Mas se foi tão bom assim pra alguns, por que pra outros foi uma experiência tão frustrante? Para sacar o tamanho da expectativa, a gente precisa lembrar de uma coisa. Ahsoka não chegou como só mais uma série, sabe? Ela foi vendida, foi prometida como a continuação em live action de duas animações que são praticamente uma religião, The Clone Wars e Rebels. Pensa comigo, pra quem assistiu centenas de episódios, quem acompanhou cada detalhe da história por mais de uma década, essa série era a recompensa final. Era a promessa de ver aqueles heróis que só existiam no desenho ganhando vida. De carne e osso, era a validação, o prêmio por toda essa dedicação. E para essa galera, a temporada foi um absurdo. Entregou absolutamente tudo o que eles queriam, e mais um pouco. Foi uma avalanche de momentos que pareciam ter saído direto da imaginação dos fãs mais hardcore. E foi um banquete. Sério, a gente viu a reunião da tripulação da Ghost, a gente viu a estreia do vilão mais esperado nos últimos tempos, o Thrawn, e, claro, o retorno do Ezra, os flashbacks com o Anakin. Cada momento desses, para quem estava esperando, foi a realização de um sonho. Ponto final. O quinto episódio, então... Nossa! Ele foi o coração da temporada. Ao colocar a Ahsoka frente a frente com o fantasma do mestre dela, o Anakin, a série tocou numa ferida emocional de quem viu essa jornada começar lá em Clone Wars. Foi simbólico, foi profundo e para esse público foi uma das coisas mais bonitas que Star Wars já fez na TV. Ok, lindo, né? Mas e para quem não fez a lição de casa? Para o espectador que só viu os filmes, que talvez tenha visto The Mandalorian e pulou para essa. Bom, a história foi bem diferente. E esse slide aqui, olha, ele mata a charada. O que era a maior força da série para o fã de carteirinha era justamente a maior fraqueza para o novato. As tais recompensas emocionais pareciam vazias, sem sentido, para quem não conhecia o contexto de Rebels. A narrativa, que era super rica, soava confusa, cheia de buracos. E aí as reclamações começaram a pipocar. Muita gente apontou um ritmo arrastado, quase de tartaruga, principalmente nos primeiros episódios. Aquelas cenas de política da Nova República quebravam totalmente o clima de aventura. E o final, nossa, o final, muitos sentiram que, em vez de uma conclusão, receberam um grande "continua no próximo episódio". Deixou um gosto amargo de história inacabada. Essa metáfora aqui é simplesmente perfeita. Resume com genialidade o que muita gente sentiu. Era exatamente isso. Chegar numa festa onde todas as piadas internas já foram contadas e você fica lá parado sem entender por que todo mundo tá rindo. Uma sensação horrível de exclusão numa saga que, em tese, deveria ser para todo mundo. E essa divisão toda não ficou só no papo de internet não, tá? Ela se refletiu de forma brutal nos números. Mostrou um impacto real, concreto. 30%. Esse foi o tombo na audiência de Ahsoka entre a estreia e o final da temporada. É um número que acende todos os alertas. Mostra que, apesar de ter começado forte, uma fatia bem considerável do público simplesmente pulou fora no meio do caminho. Desistiu. E o susto fica maior quando a gente compara com outra série como Andor. A diferença é gritante. Andor foi feita para ser uma porta de entrada e a audiência dela o quê? Cresceu quase 50%. Já a Ahsoka fez o caminho contrário. São duas estratégias com dois resultados radicalmente opostos. Então, o resumo da ópera é esse. Apesar de ter 85% de aprovação da crítica, a experiência do público foi totalmente fraturada. A série foi, sim, uma festa incrível, mas só para quem já tinha o convite VIP e sabia de todos os segredos. O resto ficou do lado de fora. E o que essa bagunça toda significa, afinal? Não só para Star Wars, mas para todas as grandes franquias que estão construindo esses universos compartilhados, cada vez mais gigantes e complicados. É esse o grande dilema do entretenimento hoje em dia. Como você serve aquela base de fãs super leal que sustenta a coisa toda há décadas, sem ao mesmo tempo fechar a porta na cara do público novo, que é quem garante o futuro. Ahsoka é o estudo de caso perfeito dessa corda bamba. E isso tudo deixa a gente com essa pergunta no ar. Para quem essas histórias gigantescas devem ser feitas? Para os guardiões da história,
que sabem cada vírgula? Ou elas deveriam abrir os braços para qualquer um que queira entrar na aventura, mesmo que isso signifique simplificar um pouco as coisas? A resposta para isso talvez defina o futuro de tudo o que a gente assiste.